Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje vamos meditar sobre João 16, 5 a 15. Eu peço a todos, aqueles que puderem, para abrirem as vossas Bíblias em João 16, 5 a 15. Vamos ver um texto de despedida do nosso Senhor Jesus Cristo, o último sermão que ele pregou antes da sua morte na cruz. E a título introdutório, eu gostaria de que pensássemos um pouco sobre a tristeza que é nós despedirmos-nos de alguém. Saber que nos vamos despedir de alguém, porque essa pessoa ou vai partir para um outro lugar e nunca mais a iremos ver, ou mais triste ainda, despedirmos de alguém porque sabemos que essa pessoa vai morrer. Eu, infelizmente, já passei por essa experiência, eu e a minha família, de nos despedirmos de alguém e não é fácil. E a tristeza muitas vezes consome e assola o nosso coração quando sabemos que estamos a viver os últimos dias daquela pessoa ou com aquela pessoa aqui na Terra. Então, é com esta perspectiva de dor e de tristeza que nós vamos olhar para este estado de espírito dos discípulos e para o encorajamento que Jesus vai dar a eles nesta porção das Escrituras. Então vamos olhar e vamos ler João 16, 5. Diz assim a palavra de Deus. Ok, então João 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Até aqui a palavra do Senhor. A primeira coisa que nós vemos aqui, do versículo 5 ao versículo 7, é o benefício que Jesus mostra, o benefício de recebermos ou de termos o Espírito Santo. É isto que Jesus está a dizer. Jesus está na fase final, como eu já disse, do seu ministério na Terra. Ele, nessa noite, ele irá ser entregue às autoridades, ou irá se entregar às autoridades para ser morto. E neste sermão ele institui a ceia do Senhor, a ceia que nós ainda hoje devemos celebrar até que Ele volte. Neste sermão Jesus fala acerca da humildade que os discípulos devem ter uns para com os outros e do espírito servil ao lavar os pés. Jesus fala aos seus discípulos sobre a necessidade que eles têm de se amarem uns aos outros como Cristo os amou. Jesus também fala sobre o envio do Espírito Santo e Jesus também fala sobre a total dependência dos discípulos de estarem nele. Quando ele diz, vós sois as varas, eu sou a videira. E vocês, se querem produzir frutos, devem estar em mim, ligados a mim. E Jesus vai dizer tudo isto na última noite. Porque é um sermão de preparação para aquilo que virá
a seguir. E os discípulos, no verso 5, ele diz: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Na verdade, eles já tinham perguntado. Tomé já perguntou, Pedro tinha perguntado, Filipe, de modo indireto, perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Mas neste ponto do sermão, o Senhor já estava a acabar o seu sermão, e agora eles já não perguntavam mais para onde vais. Porquê? Porque uma tristeza enorme assolou o seu próprio coração. Ele, como o Senhor diz: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. E alguns podem pensar: estas coisas o quê? Que eles iriam sofrer, como está nos versículos anteriores? Eu creio que não, porque Jesus já tinha avisado em Mateus 10, no início do seu discipulado, que eles iriam ser entregues às autoridades. Quando Jesus diz: porque vos tenho dito estas coisas, ele está-se a referir a todo aquele discurso que ele já teve acerca da sua partida, de que eles iriam ficar sem ele, e isto assolou o coração dos discípulos. Esta tristeza, aquela tristeza, como eu disse há pouco, de saber que nós vamos perder um querido, um ente querido, porque ele vai partir. E essa tristeza assolou o coração dos discípulos. No entanto, no verso 7, Jesus diz: no entanto, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então, o que é que Jesus está a dizer aos discípulos? Ele está a dizer que é mais lucrativo. É que a palavra convém-vos quer dizer, é mais lucrativo para vocês eu ir. É melhor para vocês eu ir, porque quando eu for, então o Espírito Santo virá para vós outros. E nós até podemos questionar: mas será que Jesus e o Espírito Santo não cabem os dois no mesmo sítio? Será que os dois não podiam estar no mundo? A verdade é que quando Jesus diz que se ele não for, o Espírito não virá, o que é que Jesus está a referir-se? Jesus está-se a referir a todas as promessas do Antigo Testamento, porque há promessas no Antigo Testamento acerca da vinda do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo o povo de Deus, não só sobre alguns, mas este derramamento, ele dar-se-ia depois do sacrifício do servo sofredor. Por isso é que primeiro Jesus tem que completar a obra da expiação, a obra da cruz, a sua ressurreição e ascender aos céus, e então depois dá-se início a essas profecias do Antigo Testamento, que é o derramamento do Espírito Santo. Por isso é que Jesus está a dizer: convém que eu vá, para cumprir certas profecias, para então depois o resto das profecias tomar forma com o derramamento do Espírito Santo. É por isso que Jesus está a dizer: convém. É como João Crisóstomo, um dos pais da igreja do século V, ele diz: a minha presença, ele está a parafrasear Jesus e diz: a minha presença é o vosso desejo, mas a minha ausência é a vossa vantagem. Porquê? Porque Jesus, ao ir para o Pai, seria derramado então o Espírito Santo, e os discípulos iriam beneficiar grandemente desta obra do Espírito Santo, como nós vamos ver a seguir. Então, depois do verso, antes de irmos para o verso 8, algumas coisas para nós só aplicarmos rapidamente. A primeira delas: às vezes nós temos a ideia de que estaríamos melhor se tivéssemos Jesus ao nosso lado. Quem me dera a mim ter Jesus aqui comigo. Quem me dera a mim ter andado com Jesus lá na Galileia. E, no entanto, é o próprio Senhor Jesus que diz: convém-vos, é melhor para vocês eu ir para o Pai, porque vocês vão ser grandemente beneficiados com a presença do Espírito Santo. Então, retiremos de nós aquela ideia de que se nós tivéssemos Jesus ao nosso lado, fisicamente, em carne e osso, seria muito melhor para nós. Isso não é verdade. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E Jesus diz: isto é muito mais vantajoso para vocês, não eu estar aqui em carne e osso com vocês, mas vocês terem o Espírito Santo em vocês mesmos. Para Ele vos auxiliar, para Ele fazer a obra que deve fazer e dar continuidade à obra salvadora
que eu vou começar. Então, do verso 8 ao 11, Jesus vai apresentar um dos grandes benefícios do Espírito Santo, que é o benefício da obra na salvação do pecador. E Jesus diz assim no verso 8, quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer, ela pode soar um pouco como um argumento persuasivo, ou seja, nós às vezes convencemos as pessoas argumentando com elas. Né? A gente apresenta bons argumentos ou maus argumentos e podemos convencer ou ficar convencidos pelos argumentos que apresentamos. Aqui não é um exercício intelectual. A obra do Espírito Santo aqui, o convencer aqui é mostrar algo, é trazer, é expor algo às pessoas. É falar algo ao coração das pessoas. Não é um exercício somente intelectual, mas é revelar coisas e mostrar coisas que as pessoas até ali não tinham conhecimento. Por exemplo, Jesus usa este verbo em João 8,46, quando ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Ou seja, o que é que ele está a dizer? Quem é que de vocês me consegue mostrar, expor o meu pecado? Nenhum. Ninguém conseguia mostrar pecado em Jesus. Ninguém conseguia convencer, expor o pecado de Jesus porque ele não o tinha. No entanto, o Espírito Santo vem exatamente expor esse pecado, vem trazer à luz aquilo que as pessoas ainda não conheciam sobre elas mesmas. O dicionário de Teologia do Novo Testamento diz que a palavra convencer ou expor é mostrar às pessoas os seus pecados e chamá-las ao arrependimento. É esta a obra do Espírito Santo. É trazer luz, expor aquilo que as pessoas ainda não conheciam. E ele vai expor três coisas. Vai trazer à luz três coisas. A primeira delas é o pecado, como diz no verso 9. Do pecado porque não creem em mim. E aqui é interessante perceber que nós às vezes temos uma lista de pecados. No entanto, Jesus diz aqui o grande pecado que vai levar todos para o inferno, que vai levar todos para a condenação, não é o pecado da prostituição, da pornografia, do vício, da maledicência. Todos esses pecados são perdoados na cruz, se a pessoa crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. No entanto, ela sofrerá o dano de todos esses pecados se não fizer uma coisa: não crer em Jesus. Este é o pecado que leva a pessoa a ser punida por todos os outros. Não crer em Jesus Cristo. E este é o grande pecado que Jesus está aqui a falar. O Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, porque o pecado é as pessoas não têm crido em Jesus, em quem Jesus é de facto, o Filho de Deus. O segundo é da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que é convencer da justiça? Reparem que Jesus foi condenado à morte em nome da justiça. Para os homens que o condenaram, ele foi justamente condenado porque ele dizia ser o Filho de Deus. Ele dizia ser o Filho do homem. Ele dizia que viria nas nuvens com grande poder e glória com os seus anjos. Ele dizia que era igual ao Pai. Ele dizia que ele e o Pai são um. Ele dizia que quem me vê, mim vê o Pai. E todas essas coisas constituíam-se uma blasfémia. E então, à luz dos homens, do entendimento humano, Jesus foi condenado justamente. Porém, Jesus diz, o Espírito Santo vai convencer da justiça de que ele é justo. É esta a justiça. Ou seja, o nome de Jesus, a reputação de Jesus vai ser vindicada. Porquê? Porque ele vai para o Pai, ele vai ser recebido no céu. E porque ele é recebido no céu, então temos a prova clara de que tudo aquilo que ele disse é verdade. Temos a prova clara de que ele disse que era o Filho de Deus. Sim, e ele foi recebido no céu como Filho de Deus. Ele disse que era o Filho do Homem, foi recebido no céu como Filho do Homem. Então o facto de ele ir para o céu, o facto de ele ascender, o facto de ele
ser recebido e estar à destra de Deus, no seu trono. Mostra que tudo aquilo que ele disse era verdade. Por isso a justiça será reposta. E o Espírito Santo ele vai trazer convencimento disso, de que Jesus é de facto o Filho de Deus. É justo. Ele é, aliás, a Bíblia chama, ele é o justo. Porquê? Porque ele foi um varão aprovado por Deus. Deus demonstrou que ele é de facto o Filho de Deus. E em terceiro lugar, o Espírito Santo vem convencer do juízo. Diz no verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a terceira área que o Espírito Santo vem convencer é de que há um julgamento. As pessoas vão ter que enfrentar um julgamento. Quando ele diz, porque o príncipe deste mundo já está julgado, o que é que ele está a dizer com isto? Na cruz, Satanás foi derrotado. Naquela cruz, Satanás feriu o calcanhar de Jesus, mas acabou com a sua cabeça esmagada. E Satanás foi totalmente vencido na cruz, na morte do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que seguem Satanás, que são aqueles que não seguem a Deus, seguem Satanás, todos esses terão que enfrentar o julgamento que Satanás irá enfrentar. Então, o Espírito Santo vai trazer convencimento de que há um julgamento. E todo aquele que não crê em Jesus, que não aceita Jesus como Ele é, e que continua no caminho da incredulidade, e que continua a seguir as pisadas de Satanás em vez de ser as pisadas de Cristo, vai enfrentar o julgamento que Satanás vai enfrentar. Então o Espírito Santo vai trazer este convencimento à pessoa de que há um julgamento. E todos nós reconhecemos, todos nós que já somos de Cristo, reconhecemos que para a nossa conversão nós fomos convencidos destas três coisas. Fomos convencidos do nosso pecado. Fomos convencidos que Jesus é de facto o Filho de Deus, não é somente uma personagem da história, que alguém depois inventou muitas histórias à volta dele, mas é o Filho de Deus. E fomos convencidos de que há um julgamento e que Deus vai julgar as pessoas, e a única maneira de sairmos desse julgamento é aceitarmos a Cristo como nosso suficiente Salvador e Senhor. Então o Espírito Santo vai trazer convencimento nestas três áreas. J. Packer, um teólogo, ele diz: esse convencimento triplo é o meio de Deus fazer com que o pecado seja repulsivo, ou seja, mediante esta obra do Espírito Santo nós passamos a abominar o pecado e Cristo seja adorável aos nossos olhos, aos olhos das pessoas que antes amavam o pecado e não tinham nenhum interesse pelo Divino Salvador. Então, o que é que vai transformar a mente? O que é que vai transformar o nosso coração? O que é que vai transformar o nosso entendimento acerca das verdades de Deus? É o Espírito Santo a agir em nós, na nossa vida, no nosso coração. E todos nós reconhecemos que quando ou para chegarmos a Cristo, o Espírito Santo atuou em nós. O Espírito Santo trouxe luz à nossa vida, trouxe luz ao nosso entendimento. O Espírito Santo convenceu-nos das verdades de Deus que antes nós até rejeitávamos. E esta obra é a obra do Espírito Santo. E os discípulos poderiam estar seguros em proclamar a palavra, porque Jesus está-lhes aqui a garantir de que a tarefa impossível de transformar o coração de um homem, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, essa tarefa que é impossível a qualquer um de nós e a eles também, ela seria realizada pelo Espírito Santo. Ela seria realizada pelo próprio Deus e não pelos discípulos. Por isso eles podiam proclamar a palavra à vontade, podiam anunciar as boas novas. Porquê? Porque quem traria o convencimento não eram eles, mas era o Espírito Santo. Isto dá-nos responsabilidade e isto dá-nos confiança. Porque não depende dos nossos argumentos persuasivos, mas depende única e exclusivamente da obra do Espírito Santo na pessoa. Nós temos, e os discípulos tinham, o ministério proclamatório. A nós compete-nos anunciar a palavra. O ministério transformador é do Espírito Santo, não nosso. Em terceiro lugar,
Jesus vai dizer que o Espírito Santo também vai ter a obra da revelação divina. Versos 12 a 15. Diz assim: tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. É interessante que Jesus tem cuidado com a fragilidade dos seus discípulos. Ainda havia muita informação, ainda havia muita coisa a aprender, mas aquele não era o momento dos discípulos estarem sobrecarregados de informação. Não era aquele momento. Porque eles estavam frágeis, ainda precisavam de muitas coisas acontecessem para que eles compreendessem mais acerca de Jesus. Ele diz: tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o que é que Jesus está a dizer aqui? Ele está a dizer que há conhecimento, há revelação que não é para aquele momento. Eles precisavam primeiro de presenciar a morte de Jesus, presenciar a sua ressurreição, presenciar a sua ascensão, receber o Espírito Santo, e então aí um novo entendimento seria dado. E quando nós lemos, ele vos guiará a toda a verdade, não está a dizer que o Espírito Santo vai dizer coisas totalmente novas. Não é isso. Está a dizer, sim, que um conhecimento mais profundo e mais alargado sobre o próprio Jesus vai ser dado. Porque a verdade, se nós olharmos para o Evangelho de João, o que é a verdade no Evangelho de João? Há muitas vezes Jesus usa a palavra verdade. Até que no seu sermão final, neste sermão, ele diz: eu sou a verdade. Até posso ver o Valentim a acabar a frase e tudo. Mas eu sou a verdade. Então, o que é que o Espírito Santo vai fazer? Vai guiar em toda a verdade. Vai guiar num conhecimento mais profundo acerca de Jesus. E nós podemos ver isso bem exemplificado em Atos 2. Se nós formos a Atos 2, vamos ver o primeiro sermão de Pedro. Ora, o primeiro sermão de Pedro aconteceu 52 dias depois deste sermão. Reparem que nem 2 meses passaram entre estas palavras de Jesus e o primeiro sermão de Pedro no dia de Pentecostes. E nós vemos uma clareza e um entendimento de Pedro no Pentecostes totalmente diferente neste momento. Nós vemos Pedro no sermão de Pentecostes, em Atos 2, a citar profecias, a dizer: isto se cumpriu, esta profecia cumpriu-se agora em Cristo. Convinha que ele morresse, convinha que ele ressuscitasse. Deus o fez Senhor e Cristo. E ele cita profecia atrás de profecia. E ele tem uma clareza sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua obra salvadora, que 52 dias antes ele não tinha. O que é que fez esta transformação em Pedro, neste entendimento? Foi exatamente presenciar a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus e ser capacitado pelo Espírito Santo. Então aí sim, a sua mente foi transformada, o seu entendimento foi muito mais abrangente sobre Jesus, a sua obra e como é que todo o Antigo Testamento se aplica agora a Cristo. E era isto que o Espírito Santo vinha fazer aos discípulos, era guiá-los num entendimento mais profundo acerca da pessoa de Jesus. E o Espírito Santo, aquilo que ele vai dizer, não vai dizer por ele mesmo. É interessante ver como o Pai, ou aliás, o Filho, quando vem, ele vem para fazer as obras do Pai, para proclamar a obra do Pai. E agora o Espírito Santo, enviado pelo Pai, pelo Filho, ele veio para proclamar não as suas palavras, mas as palavras do Pai e do Filho. Era isto que o Espírito Santo veio fazer. Ele não veio falar por ele mesmo, mas ele veio para falar as palavras de Jesus. Por isso é que quando nós temos aqui a Bíblia, quando nós lemos estas palavras, nós podemos dizer: estas são as palavras de Cristo. Estas são as palavras de Deus. Porque aquilo que os apóstolos, aquilo que os discípulos escreveram aqui, não foi da mente deles, não foi da sua autoria primária, mas foi uma direção e uma inspiração pelo Espírito Santo. Por isso é que nós,
ao olharmos para as Escrituras, para a Bíblia, nós não estamos a ver palavras de homens, é 100% homens, elas são palavras de homens, foram escritas por homens, mas é palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo que os guiou, que os capacitou, que os inspirou para escreverem o que escreveram. Por isso é que a palavra, ou a Bíblia, merece total respeito, dignidade e obediência, porque não é a palavra de João, nem de Pedro, nem de Paulo, é a palavra de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que o Espírito Santo deu aos discípulos para que eles registassem e escrevessem. Então, para terminar, algumas aplicações bem rápidas. A primeira delas, nós temos que nos convencer que nenhum de nós, nenhum método, nenhum meio, nenhuma organização vai tornar alguém filho de Deus. Nós, por meio da nossa influência, por meio da nossa argumentação persuasiva e até pelo uso da força, nós podemos tornar alguém um cristão nominal, ou um budista, ou um muçulmano. Podemos formatar a pessoa externamente para ela ser alguma coisa. Mas jamais podemos tornar alguém um filho de Deus. Essa obra é uma obra única do Espírito Santo. Temos que nos convencer disso. Eu tenho aqui 4 filhos e eu, devido à nossa tradição, à nossa influência familiar, eles estão a ser educados no caminho do Senhor, na palavra de Deus, estão a ser educados nas verdades bíblicas e eu estou, de certa maneira, a formatar o pensamento deles. Mas eles podem se tornar somente cristãos nominais. A obra deles serem filhos de Deus não é nossa, é do Espírito Santo. Eles podem ser bons cristãos sem jamais serem filhos de Deus, se o Espírito Santo não trabalhar neles. Então temos que nos convencer disso. A nós compete-nos proclamar, ensinar, pregar, mas nunca pensar que vamos ser nós a trazer convencimento, clareza e transformação à vida dos nossos ouvintes, daqueles que nos ouvem. Essa parte é o Espírito Santo que a faz. E ao saber disto, que o papel de convencer o indivíduo é do Espírito Santo, isto ajuda-nos e encoraja-nos a pregar. Porquê? Porque nós, muitas vezes, faltam-nos as palavras. É verdade, faltam-nos as palavras. Às vezes estamos a falar com um amigo, estamos a falar com um vizinho e faltam-nos as palavras. Mas temos que nos lembrar de que, às vezes, Deus usa as nossas poucas palavras para operar uma obra grandiosa na vida de alguém. Isto não é desculpa para nós então dizermos, diz qualquer coisinha, Deus ama-te, e agora o Espírito Santo faz o resto. Não é isso. Mas nós devemos estudar e ter um discurso fluente e bem argumentativo, mas se por vezes isso nos faltar, e a circunstância não permitir, nós falamos o que podemos, confiando no Espírito Santo e na sua obra regeneradora. E também, ao pensar que é obra do Espírito Santo, isso não nos leva a pensar que a razão perde o lugar. Como se, isto é uma coisa sobrenatural, uma coisa misteriosa, uma coisa da fé, a razão não tem lugar. Não tem lugar. A fé cristã baseia-se em factos, em razão, em provas concretas. O convencimento é a obra sobrenatural do Espírito Santo. Mas não é por isso que a fé cristã perde a razão. Nós temos que raciocinar. A nossa fé baseia-se em factos. E quais são os factos? Cristo Jesus morreu e há um facto comprovado. Ele ressuscitou. Nós temos as testemunhas que testificam acerca disso. E é com base neste testemunho factual que nós cremos na mensagem do Evangelho. Também, olhando agora para o contexto da palavra, nós muitas vezes temos reações diferentes, ou podemos ter reações diferentes em relação à Bíblia.
reparem que para muitos, há muitas pessoas que têm a Bíblia em casa e têm a Bíblia lá no Passo Patur, aberta no Salmo 91, que foi o salmo que Satanás usou para tentar o Senhor, e têm lá como uma relíquia que está a enfeitar a casa, ou olham para a Bíblia como um livro misterioso, cheio de enigmas, coisas muito transcendentes, que impossíveis de compreender. Outros olham para a Bíblia como um livro muito antiquado, com boas dicas, boas deixas, mas muito antiquado, sem nada a dizer para o século XXI. No entanto, nós ao lermos aquilo que Jesus disse acerca da palavra, a palavra está escrita porque o Espírito Santo guiou os discípulos na verdade. Nós olhamos para a palavra como a palavra de Deus, que é relevante, que é impactante e que ainda hoje tem poder para transformar vidas. Então, na nossa evangelização, quando nós falamos a alguém, nós não devemos contar, não é tanto a nossa experiência, embora ela seja boa de contar, mas a mensagem do Evangelho, ela tem de estar centrada não naquilo que nós já sentimos e já passamos, mas naquilo que a Bíblia diz. Se não estamos a passar a nossa mensagem, não a mensagem da palavra. E também, em segundo lugar, nós, se entendermos que esta palavra é a palavra de Deus, então nós vamos ter muito mais respeito, reverência e muito mais sede de conhecer mais a sua palavra. E, por último, o Senhor Jesus diz que o grande pecado que vai lançar muitas pessoas no inferno é o pecado de não crer nele. E nós temos que deixar isto bem claro às pessoas. Quando nós falamos, e a vocês que me estão a ouvir, não basta ir à igreja, não basta fazer boas obras, não basta ter uma conduta ética e moral respeitável. A pessoa só é salva, a pessoa só é perdoada por Deus, a pessoa só é regenerada, a pessoa só é adotada na família de Deus, só faz parte do reino dos céus quando ela crê em Jesus Cristo. E o que é crer em Jesus Cristo? É simplesmente saber que Ele existiu ou que existe? Não. Crer em Jesus Cristo é recebê-lo como Ele é, como Senhor e Salvador. Crer em Jesus Cristo significa que a partir daquele momento nós reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida e passamos a viver em obediência completa ao seu mandamento, às suas palavras. Crer em Jesus Cristo é reconhecer que Ele é o Salvador suficiente da nossa vida e que não precisamos de mais nada além dele para nos salvar. E sem isto, sem crer em Cristo, a única esperança que existe é a esperança da condenação e de um tempo eterno, de uma morte eterna, longe das bênçãos de Deus. Então, demos graças a Deus pelo Espírito Santo, que em primeiro lugar nos chamou a nós, nos clareou a nossa mente, o nosso coração, nos convenceu das verdades acerca de Jesus, e demos graças a Deus pelo Espírito Santo, que ainda hoje nos auxilia, nos ajuda, porque a palavra Consolador vai mais nesse sentido de ajudador, nos ajuda também quando anunciamos a palavra a outros. Nós fazemos a nossa parte de proclamar, mas a obra de regenerar é dele. Então, este é um tempo para, como pus no título do Facebook, nós não estamos sozinhos. Num tempo de isolamento, num tempo onde muitas vezes o desânimo vem, num tempo onde fica difícil falar com os outros, lembremos-nos sempre, nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus enviou-nos o Espírito Santo para nos ajudar, nos capacitar e operar a salvação nos perdidos.